Inácio Lula da Silva já está conosco para essa entrevista à 94 FM e ao Jornal da Cidade. Presidente Lula, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, ouvinte do Jornal da Cidade da 94 FM, bom dia, povo do Rio Grande do Norte. Presidente Lula, eu agradeço a disposição do senhor de conversar conosco. O senhor fala para o programa Líder de Audiência no Horário, o senhor fala para uma emissora de rádio que tem como principal característica no Rio Grande do Norte a sua imparcialidade, o jornalismo sério. Exatamente por isso, eu ratifico o agradecimento e a disposição do senhor conversar conosco. Vamos começar, presidente? Vamos começar. Estou à sua disposição, Ana. Presidente Lula, eu começo falando sobre a transposição do Rio São Francisco. O senhor esteve na Paraíba, promoveu um evento que soou como inauguração da transposição. O presidente Michel Temer também esteve no Nordeste fazendo a inauguração da transposição. Uma obra que começou a ser discutida no governo Itamar Franco, ganhou um pouco mais de lastro no governo Fernando Henrique Cardoso, quando criou o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, uma obra que passou pelo seu governo, passou pelo governo da presidente Dilma Rousseff, passou pelo governo do presidente Michel Temer. Presidente Lula, a festa que foi promovida pelo senhor e pelo presidente Michel Temer foi para comemorar a transposição ou foi uma busca de captação do eleitorado do Nordeste, presidente? Não, foi apenas uma reposição da verdade histórica do que aconteceu. Veja, é importante a gente lembrar que Dom Pedro dizia, no tempo do Império, que ele daria a última joia da coroa para construir a transposição das águas do São Francisco. Ou seja, desde 1846, sabe, até os dias, sabe, que eu cheguei na presidência, todo mundo prometia, todo mundo falava, mas ninguém tinha coragem de fazer. Por quê? Porque tinha 3 estados receptores e 3 estados doadores. A Bahia era considerada um estado doador, era contra. Alagoas era considerado doador, era contra. Sergipe era considerado doador, era contra. Ceará era favorável, Rio Grande do Norte favorável, uma parte de Pernambuco favorável e Paraíba favorável. Então os políticos chegavam no estado que era doador, era contra. Chegavam no estado que era receptor, era favorável. Eu resolvi acabar com essa brincadeira, primeiro colocando o Zé Alencar, depois colocando o Ciro Gomes, para a gente definir o projeto, conversar com os estados, conversar com a cidade e tentar concluir uma obra para levar água para 12 milhões de nordestinos. E isso aconteceu. Ora, quando o presidente Temer inaugurou aquela obra, dizendo que aquilo não tinha pai, não tinha mãe, que não tinha dono, eu fiz questão de lá que tinha pai, tinha mãe, tinha tio, tinha sobrinho, que era o povo brasileiro. E essa obra teve quem começou, teve quem gastou, teve muito dinheiro, sobretudo no governo da Dilma, que as obras avançaram um pouco mais. Tivemos problema porque já poderíamos ter acabado essas obras em 2012. Mas o dado concreto é que nós apenas quisemos repor a verdade histórica. O que eu espero é que seja inaugurado todo o canal, que chegue água no Rio Grande do Norte, que chegue água no Ceará, que chegue totalmente água na Paraíba e em Pernambuco, para que a gente resolva um problema crônico que há 300 anos envolve o povo do sertão nordestino. Presidente Lula, vamos falar um pouquinho sobre reforma previdenciária. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele disse que recentemente ele trouxe a declaração de que se a reforma não for feita, o Brasil se torna insustentável. O senhor mesmo já chegou a defender a reforma em vídeos, inclusive, que estão sendo assistidos novamente, estão circulando nas redes sociais, vídeos que mostram o senhor defendendo a reforma. Só que agora, o senhor também traz um tom crítico dessa reforma. O que mudou, presidente? Mudou, Ana Ruth, o comportamento do governo, porque uma reforma da magnitude que se quer fazer na Previdência Social é uma reforma que não pode ser feita sem ser discutida com os aposentados e com os trabalhadores da ativa. É importante lembrar, e esses dados são dados da professora Laura Carvalho, filha da grande economista Maria da Conceição Tavares, ela demonstra que de 2004 a 2014 a Seguridade Social no Brasil foi superavitária. E por que foi superavitária? Porque se criou 22 milhões de empregos e porque se aumentou o salário mínimo durante 12 anos seguidos, porque se aumentou o salário todo ano, a folha de pagamento crescia em média 3% ao ano,
você aumentou a quantidade de trabalhadores, você formalizou micro e pequenas empresas, você formalizou muitos trabalhadores que saíram da informalidade. Então você começou a arrecadar uma gama de dinheiro que permitiu que a Previdência fosse superavitária. Ora, na medida em que a economia não cresce, na medida em que o governo não investe, na medida em que os empresários não investem, na medida que o salário não aumenta, na medida que o desemprego aumenta, diminui a arrecadação. Ora, e você não pode jogar a culpa do fracasso da arrecadação nas costas do povo trabalhador, sobretudo o trabalhador rural do norte e do nordeste, as pessoas que se aposentam com um salário mínimo, a responsabilidade de arcar, sabe, com a falência do que eles estão dizendo de arrecadação da Previdência. O melhor jeito de aumentar a arrecadação da Previdência não é cortar, é você fazer com que o emprego volte a crescer, a economia volte a crescer, o salário volte a aumentar, que tudo comece a melhorar nesse país. Eu tenho a oportunidade de ter dito publicamente, enquanto presidente, depois de presidente, antes de presidente, que uma reforma na Previdência Social para cuidar de futuras gerações precisa fazer um amplo debate com a sociedade brasileira, um amplo debate com o movimento sindical, porque nós estamos tratando com uma parte da sociedade mais necessitada. As pessoas que propuseram essa reforma, Ana Ruth, certamente não conhecem como vive economicamente a maioria das pequenas e médias cidades desse país, sobretudo do norte e do nordeste, que é exatamente os aposentados, as pensionistas que seguram a economia daquela cidade. Ora, você querer mexer com isso, diminuir pela metade a aposentadoria da pensionista, você tentar diminuir o aposentado rural que trabalhou a vida inteira, é no mínimo você jogar nas costas do mais pobre a responsabilidade de pagar o fracasso daqueles que governam o país. É por isso que nós somos contra essa reforma, é por isso que o movimento sindical é contra, é por isso que 90 e poucos por cento da sociedade se manifesta contra. É muito melhor sentar em torno da mesa, colocar as coisas muito claras e fazer uma negociação para que a gente encontre um modelo de previdência que seja autossustentável e definitivo para o país, e não fazer da forma que o governo está fazendo. Mas, presidente Lula, o senhor defende esse amplo debate. O senhor foi presidente durante 8 anos, já presidente Dilma Rousseff passou 5 anos. Por que esse amplo debate e essa reforma não conseguiu ser concretizada no governo do PT, presidente? Olha, primeiro, Ana, vamos ter claro que eu fiz da reforma no setor público. Vamos ter claro, foi um amplo debate, uma discussão, aliás, em algum momento quase uma guerra, sabe? Muita gente saiu do PT, mas nós fizemos a reforma na Previdência Social. Naquele tempo, um coronel se aposentava como general, a filha do general não casava para não perder a aposentadoria. Tudo isso nós mudamos. Tudo isso nós mudamos. Então, veja, houve uma feita na Previdência. Nós criamos um grupo de trabalho que envolvia empresários, trabalhadores e governo para discutir a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Ela não avançou porque não houve acordo. Olha, se não havendo acordo, você precisa recomeçar a conversa, porque você não pode impor, porque você constrói uma maioria eventual no Congresso Nacional, impor ao conjunto da sociedade prejuízo, sabe, naquilo que é praticamente a renda básica das pessoas. Você não está tirando de uma pessoa que tem para comer e jogar fora, você está tirando de uma pessoa que tem para comer e só para comer, nada mais do que isso. Então é por isso, veja, que nós, no nosso tempo, acabei de dizer para você, no nosso tempo de 2004 a 2014, a Previdência e a Seguridade Social foram superavitárias porque se criou 22 milhões de empregos, porque todo ano aumentou o salário real, porque aumentou o salário mínimo em 74%, porque se informalizou mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas e porque praticamente nós acabamos com a informalidade no mundo do trabalho com a criação de 22 milhões de empregos. E aí não era, e eu nunca aceitei o debate de que a Previdência era deficitária, porque, na verdade, foi ainda no governo FHC, com o ministro Malan, que se introduziu o déficit jogando a dívida da Previdência jogando a dívida do Tesouro para a Previdência. E nós, então, não aceitamos esse tipo de comportamento. Presidente Lula, falando um pouco agora sobre a reforma trabalhista, que também está na pauta do dia. Reforma trabalhista que coloca empregado de um lado, empregador do outro, em um momento de tensão. Como é que o senhor se coloca diante dessa reforma trabalhista, inclusive também com a análise de diversos especialistas de que essa reforma trabalhista
vem funcionar o emprego no momento em que flexibiliza? Olha, Ana, você sabe que eu fui dirigente sindical há muito tempo, até ser cassado em 1980 por conta das greves. E você sabe que, modéstia à parte, eu fui um dirigente sindical importante no Brasil. Nós nunca nos recusamos a discutir reforma trabalhista se ela for feita em torno de uma mesa, colocando os interessados. Qual é a dificuldade de uma reforma trabalhista? É que, de um lado, os empresários querem rasgar a CLT, tudo aquilo que foi conquista dos trabalhadores, sabe, e que foi colocado na consolidação da Lei do Trabalho em 1943 pelo Estudo Vargas, e colocar no lugar da CLT a livre negociação entre trabalhadores e empregadores, como se fosse possível. No Brasil, nós temos meia dúzia de sindicatos fortes com capacidade de sentar na mesa e negociar em igualdade de condições com os empregadores. Mas nós sabemos que nós temos uma quantidade enorme de sindicatos frágeis, de sindicatos fracos, de sindicatos que vivem por conta do imposto sindical, aquele que nós chamamos sindicato de carimbo, que não tem nenhuma condição de fazer negociação. Então nós vamos colocar o fraco diante do forte, o forte com todo o poder de pressão, porque ele pode mandar as pessoas embora, e o fraco sem nenhum poder de pressão. Então isso para nós não vale. Depois eles querem acabar com a justiça do trabalho. A justiça do trabalho ela pode ter defeito, mas ela definitivamente é uma garantia para o trabalhador, sabe? Na maioria das cidades desse país, nós sabemos ainda quanta gente não resiste a trabalhador, quanta gente não paga o salário correto, quanta gente não deposita fundo de garantia, quanta gente não deposita previdência social. Tem muito abuso. Então é importante que a gente tenha uma regulação. Ora, se você tiver uma regulação como nós temos hoje, a partir do mínimo que nós temos, você pode permitir a livre negociação, sabe, entre os sindicatos, e aí quem for forte vai ganhar. Mas você não pode jogar fora o mínimo que você já tem. Portanto, esse negócio de dizer que o legislado vale menos do que o acordado não está correto. Isso vale para uma categoria importante, como os bancários de São Paulo, de algum lugar do Brasil, para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de São Paulo, mas não vale para todos os trabalhadores do Brasil que não tem organicidade e que não tem força para isso. Então, eu tentei, Ana, ficou mais de 2 anos funcionando uma comissão que eu criei, que participava a CNI, que participava as federações empresariais, que participava o movimento sindical, todas as correntes, que participava o governo, e depois de mais de 2 anos de conclusão, você não chegou a acordo porque um queria rasgar o que tem e o outro queria mais junto com o que tem. Não era possível. Era necessário construir algo que fosse razoável e que você pudesse, nesse razoável, adaptar alguma legislação feita há 40 anos atrás ao dia de hoje. Tem coisa que é possível mudar, mas o que você não pode é abrir mão dos direitos mínimos do trabalhador, que é a garantia que ele tem. Porque eu vejo muito empresário falar na televisão como se o trabalhador brasileiro vivesse num paraíso. Ele vive razoavelmente bem numa cidade em que a categoria de trabalhadores é muito organizada. Mas em outros lugares o trabalhador é tratado como escravo ainda. Então é por isso que eu sou contra a reforma, tá? Do jeito que ela está sendo proposta. E depois, reforma pressupõe uma coisa boa. Quando você, Ana, vida no teu programa, sabe, que vai reformar a tua casa, é porque você vai melhorar. Quando você avisa que vai reformar uma roupa para ir numa festa, é porque você quer melhorar. Quando você fala que vai levar teu carro na oficina para reformar, para melhorar. Mas eles não estão fazendo reforma, eles estão destruindo o que tem. Está mais para uma bomba de Hiroshima do que para reforma. Então não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Presidente Lula, mudar um pouquinho de assunto, começar a enveredar pela política eleitoral, pela política partidária. As mais recentes pesquisas, eu faço referência inclusive à pesquisa promovida pelo CNT, colocam o senhor como um líder na preferência do eleitorado para a sucessão de 2018. O senhor, de fato, neste momento, de um ano pré-eleitoral, com o PT já admitindo o nome do senhor também, o senhor próprio já admite a disposição de voltar a disputar uma eleição para presidente da República, presidente? Ana Ruth, é muito cedo para a gente discutir a eleição de 2018. É muito cedo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que nesse momento em que se começa a discutir a eleição, o povo brasileiro e o povo do Rio Grande do Norte
começa a colocar a cabeça para funcionar e começa a lembrar o que foi feito em cada estado, em cada momento histórico. E eu tenho certeza absoluta, Ruth, quando o povo do Rio Grande do Norte começar a analisar o que aconteceu nesse estado a partir de 2003, o que nós fizemos nesses 13 anos que o PT governou o estado, a quantidade, sabe, que você pode começar pela Bolsa Família, você pode passar pela educação, você pode passar pela transposição, você pode passar pela BR-101, você pode passar pela quantidade de adutoras, pela quantidade de universidades, você vai perceber que a quantidade de investimento feito no Rio Grande do Norte mudou um pouco a cara do Rio Grande do Norte. E o povo sabe quem é que fez, o povo sabe quem é que cuida deles, o povo sabe quem é que entende eles. E eu tenho certeza que é o seguinte, eu não sei se você é candidato, não sei se o PT vai lançar, não sei se o que vai acontecer. Agora, eu vou te dizer uma coisa para você, eu adoraria discutir o legado do governo do PT nesse país, sobretudo no estado como o Rio Grande do Norte. Sobretudo no Rio Grande do Norte. Eu não esqueço nunca, Ana, de uma viagem que eu fiz a Mossoró, acho que em 1992, e eu parei lá na Petrobras para conversar com os trabalhadores, e eles me contaram que tinham furado um poço e o poço tinha dado uma quantidade enorme de água, não sei quantos mil litros por hora, e tinham pedido para o governador da época arrumar uma bomba que eles dariam água para o povo lá. E o governo disse que não comprava bomba, os petroleiros então tamponaram o poço e o povo da região ficou sem água. Eu, quando ganhei as eleições de 2002, a primeira coisa que eu fiz, quando eu tomei posse, foi mandar abrir o poço. Se você for a Mossoró, você vai perceber que o poço foi aberto, que foi levado água para a comunidade, porque não tem sentido ficar a água guardada. Então, a quantidade dessas coisas que aconteceram de investimento em obras sociais, investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento no Luz para Todos, ou seja, junto em parceria com os governadores, foi uma coisa extraordinária que nós fizemos e por isso eu quero defender o legado do PT. Eu quero mostrar que na história do Brasil foi o partido que mais gerou emprego, foi o partido que mais garantiu o aumento de salário, foi o partido que mais levou energia na casa das pessoas, foi o partido que mais fez rodovia, foi o partido que teve a coragem de fazer a transposição, sabe? Foi o partido que fez o povo brasileiro recuperar a autoestima. Você é muito jovem, Ana Ruth, eu tenho certeza que no nosso período você era uma mulher muito mais alegre, muito mais otimista com o Brasil do que você é hoje. Porque naquele tempo a gente acreditava, a gente sonhava e a gente realizava sonhos. E é isso que eu acho que nós temos que fazer no Brasil. Fazer as pessoas voltarem a acreditar em si mesmas, fazer as pessoas acreditarem no Estado, na sua cidade, no seu país. É assim que um país vai para frente, é pensando positivo, pensando para frente, pensando, sabe, no futuro e não o xingamento que nós estamos hoje, a disseminação do ódio, da raiva, da disputa. Então, eu acho que nós temos condições de consertar o Brasil. Eu digo sempre o seguinte, se tem alguém que tem autoridade para dizer que sabe cuidar do povo, eu tenho autoridade para cuidar desse povo. Sei cuidar do povo, entenda a alma dele, sabe? Porque de vez em quando alguém pergunta por que foi o Lula que fez a transposição? Sabe por quê? Porque eu com 7 anos já carregava pote d'água na cabeça. Então eu sei o que passa o nordestino que mora no sertão. Sabe? Quando eu fiz o aeroporto São Gonçalo do Amarante, um aeroporto que, se Deus quiser, vai ser um grande exportador, é porque eu acho que nós precisamos levar desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. O Nordeste não pode ser tratado como uma parte pobre do país, em que é conhecido no jornal porque tem muita mortalidade infantil, é conhecido porque tem muito analfabetismo, é conhecido porque tem invasão ao supermercado, é conhecido porque está morrendo gado por conta da seca. Ou seja, é possível fazer o Nordeste ser conhecido por coisas boas. O povo nordestino é tão ou mais inteligente que qualquer outro povo. É só dar comida. Dar comida e deixar dele para a escola é que você vai perceber que não tem nordestino mais burro do que ninguém nesse país aqui. Então, é isso que eu quero provar, é tornar o Brasil mais igual. Eu não quero tirar nada de nenhum estado, eu não quero empobrecer nenhum estado. O que eu quero é que o povo mais pobre do Nordeste e do Norte tenha acesso às coisas materiais que todo mundo tem direito de ter. Ele tem direito de trabalhar, de ter financiamento, de ter seu carro, de ter seu computador, de comprar sua motocicleta, de comprar sua casa de farinha, de comprar o seu liquidificador. Ou seja, é muito? Não.
É o mínimo necessário que todo cidadão tem que ter. E eu tenho certeza absoluta que o povo do Nordeste começou a gostar disso, começou a perceber que uma moto é melhor do que um jegue para ele poder transportar sua família. E eu acho que nós temos que garantir isso ao povo nordestino, sabe? O direito de estudar, o direito de ter lazer, o direito de viajar. Por que um pernambucano, um companheiro do Rio Grande do Norte tem que sair daqui de ônibus para ir se ele pode ir de avião? Então eu acho que essas coisas nós fizemos e podemos fazer muito mais. Eu acho que o Brasil é muito grande, o Brasil não poderia estar vivendo a situação que está vivendo. Agora, para o Brasil melhorar, Ana, nós temos que ter um governo eleito democraticamente pelo povo, que tenha credibilidade, e quando ele falar, as pessoas têm que acreditar, senão as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Então eu lamento profundamente e por isso eu estou disposto. Eu estou falando com você, Ana, eu estou aqui numa academia. Todo dia eu faço 2 horas de exercício. E o senhor está falando como candidato, presidente, embora não admita. Sabe o que acontece? Eu posso falar como candidato, eu posso falar como ex-presidente da República, eu posso falar como cidadão brasileiro, porque eu já passei muitas experiências de perder 3 eleições para presidente, já passei experiência de ganhar 2, de ajudar a Dilma a ganhar 2, ou seja, eu sonho o Brasil 24 horas por dia, Rona. Eu sonho o Brasil, eu sonho o Nordeste, eu sonho o Norte, eu sonho o Sudeste, ou seja, o que eu quero é garantir as condições para que as regiões brasileiras sejam mais iguais, sabe? Que seja o povo viva mais feliz. Presidente Lula, em um evento ontem em São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele minimizou a liderança do senhor nas pesquisas. Ele chegou a dizer que pesquisa fora de época não é pesquisa, é uma projeção no vazio. Isso é muito demais. O ex-presidente Fernando Henrique, ele disse que as recentes denúncias, elas fatalmente virão ao pleito de 2018 e poderiam, essas denúncias, combater o senhor. Foi o tom da declaração de Fernando Henrique Cardoso. Como é que o senhor avalia? O que você acha que ele diria se ele estivesse na frente da pesquisa? Você acha que ele diria o mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, Ana. Eu sinceramente, acho que é isso que assusta meus adversários. Se você é jornalista como da qualidade que eu sei que você é, você sabe o quanto eu tenho sido perseguido nesses últimos 3 anos. Aliás, desde que eu deixei o governo. Aliás, nunca me trataram bem, nem quando eu era governo. Nem quando eles ganharam muito dinheiro no meu governo. Mas você sabe que eu apanhei. Você sabe o que eu apanho. Todo santo dia. É de madrugada, é de manhã, é no almoço, é na janta, é meia-noite, é na novela, sabe? É todo santo dia, todo santo dia. O que eu acho que preocupa os meus adversários, que sonham em me destruir para evitar que eu seja candidato em 2018, é que quando faz uma pesquisa, sabe, eu apareço em primeiro lugar. É isso que deve deixar eles com sono. Deve deixar eles muito amargos, porque eles ficam pensando o que nós vamos fazer para destruir esse Lula. Nós já falamos tudo dele, nós já xingamos ele, já quebraram meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, já quebraram conversa minha com a minha mulher, já invadiram a vida do meu filho, ou seja, já fizeram o que tinha que fazer e pode continuar fazendo mais. Sabe por quê? Porque o povo sabe distinguir quem é que fez as coisas nesse país, quem é que gosta dele, quem é que governa para eles. Então eu estou muito tranquilo. Obviamente que eu acho que a pesquisa hoje é muito cedo, mas certamente os meus adversários não criticariam pesquisa se eles estivessem em primeiro lugar. Pelo menos em segundo. Pior é que eles nem em segundo estão. Não sei se você percebeu que na pesquisa os tucanos desaparecem. Desaparecem. Ou seja, começam a aparecer pessoas que não são nem conhecidas ainda. Então eu estou tranquilo, Ana. Estou muito tranquilo. Eu tenho muita confiança no povo brasileiro. O povo brasileiro sabe corretamente que se tem uma coisa que aconteceu nesse país é que pela primeira vez eles tiveram um presidente que sabia cuidar do povo, que compreendia a linguagem do povo, que enxergava o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não enxergava um Brasil apenas, sabe, da esplanada dos ministérios em Brasília.
Aliás, eu cansei de dizer, ninguém conseguirá governar esse Brasil a partir de Brasília. Ou o governante bota o pé no chão, bota o pé na estrada e vai ver como é que vive o seu povo, ou ele não consegue governar esse país. É por isso que, no meu tempo, o Brasil passou a ser um dos países mais respeitados do mundo. Eu sei quantos companheiros eu encontrava nos aeroportos e dizia para mim que o orgulho dele mostrar o passaporte dele no aeroporto internacional era uma coisa de louco. Ou seja, as pessoas, os estrangeiros recebiam os brasileiros com festa. Eu lembro do Obama dizendo que quem estava sustentando a economia americana eram os brasileiros que iam fazer compra em Nova York. Sabe? Isso é mal? Mal é quando o povo está com fome, mal é quando o povo está desempregado, mal é quando o povo está sem escola, mal é quando o povo está sem médico, mal é quando o povo não é tratado com respeito. Então, eu sinceramente estou muito tranquilo, Ana, muito tranquilo, sabe? E vou continuar fazendo o que eu sei fazer. Pode saber que logo logo estarei pelas bandas do Rio Grande do Norte, que eu estou pensando em fazer uma viagem começando na Bahia, depois indo a Sergipe, depois indo a Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, sabe? Para conversar com o povo brasileiro outra vez. Sentir o palpitar do coração do nosso povo, sentir a consciência das nossas mulheres, ver como é que estão as nossas crianças, porque eu sei que foi feita muita coisa nesse país. Eu sei quantas pessoas o Bolsa Família tem no Rio Grande do Norte, eu sei quantos mais médicos tem no Rio Grande do Norte, eu sei quantos medicamentos gratuitos distribuídos no Rio Grande do Norte, eu sei quantas minha vida foi construída, e eu sei que o investimento mais extraordinário, sabe, que foi feito foi exatamente o investimento na educação. Então, Presidente Lula, me chama a atenção, quando você está tranquilo, mas qual o reflexo, presidente, da Operação Lava Jato e desse momento onde estão sendo reveladas as 78 delações da Odebrecht, envolvendo, colocando novamente o senhor nesse centro? Qual o reflexo da Operação Lava Jato para o projeto do senhor de 2018? E como é que o senhor se coloca tranquilo diante desse turbilhão, presidente? Olha, primeiro eu acho que quem deve estar mais preocupado do que eu são as pessoas que fazem parte da Lava Jato. Porque se mentir a meu respeito 3 anos e agora estão com dificuldade de provar o que eles mentiram, é problema deles, não é meu. Eu tenho um depoimento, eu estou muito ansioso para um depoimento, porque o depoimento é a chance que eu tenho de dizer o que eu penso, que eu nunca tive chance de dizer o que eu penso. Ou seja, então eu quero saber quais são as perguntas, quais são as acusações, para nem poder responder. Estou muito tranquilo por conta disso. Já faz 3 anos que eles estão me investigando, 3 anos, não são 3 dias. Já faz um monte de tempo que eu ouço dizer, prenderam tal empresário e exigiram que fale o nome do Lula. Esse Léo Pinheiro mesmo, desde o ano passado que estão exigindo que ele fale o meu nome, já foi condenado a 26 anos de cadeia e fala o nome do Lula. Agora me parece que aceitaram a delação dele porque ele prometeu que ia falar o meu nome. Então, se as pessoas estão sendo cobradas de falar o meu nome, eu até entendo, porque os caras estão condenados a 26 anos, 27, e depois vem na televisão delator vivendo uma vida de nababo. Delator que roubou milhões e milhões e milhões, devolve alguns milhões e vai viver com o resto, o nego morando na beira de praia, em alto apartamento de luxo, nego morando em condomínio de luxo, nego morando em casa de luxo, ou seja, o Léo ficou vendo aquilo, os outros falaram, eu também vou delatar, porque, sabe, está todo mundo delatando, ou seja, o cara delata até a mãe. Mas, Ana, pode ficar certo de uma coisa, se tem um cidadão neste país que quer a verdade, sou eu. Eu quero saber como é que a Rede Globo de televisão vai suportar ter que pedir desculpa para mim. Eu quero saber como é que eles vão, em algum momento, pedir desculpa, gente. Nós falamos que o presidente Lula tinha feito isso, eles já encontraram dinheiro de gente em Singapura, na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Sibéria, na Suíça. Eu quero ver encontrar 1 centavo meu. Eu quero ver. Dizer que eu tenho uma conta que tem 50 centavos. Então, é por isso que eu estou tranquilo, Ana. É por isso que eu estou tranquilo. O senhor diz que está tranquilo, o senhor também se diz que está sofrendo aí esse turbilhão há 3 anos. Agora, por outro lado, presidente, a gente está diante
são 78 delatores que trazem nomes de pessoas próximas ao senhor e o nome do senhor mesmo, afora eu me refiro ao Odebrecht, mas tem também o nome de El Pinheiro, a qual o senhor fez referência, e o senhor está ansioso para prestar depoimento à justiça, ao juiz Sérgio Moro. O que é que o senhor vai levar ao juiz Sérgio Moro para contrapor a esses 78 delatores, só da Odebrecht, aos quais eu falei? Eu não tenho que levar nada. Quem tem que levar são eles. Eles é que têm que provar. Primeiro porque uma delação sob pressão não deveria valer. A delação deve ser um gesto espontâneo. Na hora que você pega alguém e condena a 30 anos de cadeia, imagina se fosse na cadeia, tirasse o Fernandinho Belamar e dissesse para ele, você pode fazer delação. Ele ia dizer que quem matou a vítima dele foi a mãe dele. Olha, então eu estou muito tranquilo, eu não tenho que levar nada, eu tenho que levar apenas a verdade. Quem tem que levar provas para me condenar são eles. São eles. Eles é que têm que dizer e provar. Sabe, porque sem prova não dá para você discutir justiça nesse país. Eu não sei se em algum momento eles exageraram, eu não sei se eles acharam que quebrando meu sigilo iria encontrar dinheiro, invadindo a minha casa iria encontrar, e eu não sei qual é a dificuldade que eles estão. O problema que eu quero dizer é que quanto mais eles continuarem mentindo, mais eles vão se prejudicar. E falo isso sem nenhuma mágoa, Ana, falo isso de coração aberto, sabe? Porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho, foi o direito de ter aprendido com uma mulher nordestina analfabeta, sabe? Ser pobre, mas ser honesto. Andar de cabeça erguida nesse país. E isso ninguém vai tirar de mim, querida. Por isso que eu falo que eu estou tranquilo e não sou melhor do que ninguém, vou prestar meu depoimento e quero saber quais são as provas que eles vão apresentar. Só isso. Presidente Lula, há uma outra delação sendo negociada. Delação de um correligionário do senhor, o ex-ministro Antônio Palocci, uma pessoa muito próxima ao senhor. Como é que o senhor recebe essa informação de que Antônio Palocci está negociando delação e, de alguma forma, se o senhor se sente vulnerável com o que pode dizer o ex-ministro Palocci? Ana, vamos dizer, apenas para não ficar uma coisa, o Palocci é muito próximo de mim. O Palocci é fundador do PT, o Palocci foi, sabe, sindicalista, o Palocci foi ministro da Fazenda, o Palocci foi deputado, o Palocci foi chefe da Casa Civil, e o Palocci é uma das figuras mais inteligentes que esse país tem. Tá? Eu poucas vezes vi uma pessoa ser tão respeitada pelo empresariado como o Palocci quando foi ministro. Olha, se o Palocci cometeu algum erro, só ele sabe. Se ele cometeu um delito, só ele sabe. Se ele vai fazer delação ou não, é uma decisão dele. Sabe? É uma decisão dele e a mim também não me preocupa. Cada um é responsável por aquilo que fez e por aquilo que vai fazer. Sabe? Também não me preocupa a decisão do Palocci. O que me preocupa é ele estar preso já há 6 meses, sabe? Sem que ainda tenha sido consumado a prova, sem ter feito nenhum depoimento, fez o primeiro depoimento a semana passada. É isso que me preocupa, é o arbítrio. De você prender uma pessoa, trancafiar essa pessoa, ficar pressionando a pessoa, para a pessoa confessar, e muitas vezes as pessoas não são pressionadas a confessar um crime. Segundo os jornais, segundo a gente vê em blog, é pressionado para dizer o nome do Lula. É pressionado para dizer o nome do Lula. Então, é nesse clima, Ana, que eu vou prestar depoimento e é nesse clima que eu quero estar muito tranquilo, porque é a grande chance que eu tenho de conversar com o povo brasileiro. Presidente Lula, eu sei que o senhor tem uma agenda, mas eu queria que o senhor me permitisse uma última pergunta antes da gente encerrar e, obviamente, já ratificando aqui o meu agradecimento, a gentileza que o senhor está conversando com inclusividade para a 94 FM, para o Jornal da Cidade, esse momento, presidente, onde, não tenho dúvidas, todo o Rio Grande do Norte escuta o senhor. Então, eu queria pedir a paciência do senhor para responder uma última pergunta, e uma pergunta que vem sobre um fato bem recente. Ontem, no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-marqueteiro do senhor, João Santana, e a esposa dele, Mônica Moura, eles trouxeram informações sobre um suposto Caixa 2, dizendo que esse assunto foi conversado com a ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor se surpreende com esse tipo de declaração em depoimento à justiça, presidente? Olha, eu me surpreendo porque eu duvido que a Dilma tenha conversado sobre Caixa 2 com o João Santana ou com quem quer que seja. Eu, Ana, tenho
e tenho certeza que a Dilma pensa do mesmo jeito, finanças de campanha não se discute com o presidente da República. O presidente ele tem que ter noção de que se tem uma coisa que ele não pode discutir, é finanças de campanha. Por isso é que tem um comitê, por isso é que tem um tesoureiro, sabe? O presidente tem que fazer campanha para ganhar as eleições, sabe? A direção do partido, o comitê, o tesoureiro é que cuida de finanças. Eu, sinceramente, não acredito que a Dilma Rousseff tenha falado com ele, sabe, qualquer coisa de Caixa 2. Presidente Lula, quero agradecer a participação do senhor, essa entrevista exclusiva ao Rio Grande do Norte. Na verdade, sempre extrapolei um pouco do tempo que a gente havia conversado, definido, mas saiba o senhor dessa grande audiência que tem a 94 FM, de um compromisso do jornalismo sério, imparcial, imparcialidade essa que é realçada por abrir os microfones para todos os segmentos da política, da economia. Agradeço ao senhor a paciência, todas essas explicações. Um ótimo dia, presidente Lula. Muito obrigada. Ana, obrigado a você, obrigado aos ouvintes do programa Jornal da Cidade, da 94 FM, e um grande carinho ao povo do Rio Grande do Norte e à nossa querida Fátima Bezerra, que ajudou essa entrevista, ao meu companheiro mineiro, e a você. Muito obrigado pela competência e parabéns pelo jornalismo íntegro que você está fazendo aí no Rio Grande do Norte. Um grande abraço e beijo no coração do povo potiguar. Obrigada, ex-presidente Lula. Está aí, meus caros ouvintes, 40